Foi assim que eu fui parar na Por televisão. causa disso? Por conta Quem é desse essa? desfile. Quem é ela? Olha só. Ali foi o momento onde eu recebi o convite de um lado do Paulo para ser colunista do programa e do outro lado o Jaime Monjardim fazendo casting pro elenco da novela América que ele estava preparando para poder gravar. E eu tinha acabado de conhecer o Jaime, e ele é um cara maravilhoso, de uma gentileza. Falou, eu queria muito que você fizesse teste. E eu falei, cara, não é o que eu quero. Quer saber de uma coisa? Quero arriscar de uma outra forma. Eu falei, Paulo, vou vir tentar aqui porque você vai me dar chance. Você teve essa alternativa, então na hora você tinha que escolher. Eu tive que escolher. E aí eu falei, poxa, tanto um quanto o outro eram convites tentadores. E desafiadores, né? E dois nomes muito pesados, muito importantes. Só que totalmente diferentes um do outro. Do Jaime, bati no coração de fazer, atuar, mas ao mesmo tempo o medo por conta da rejeição e do preconceito que sempre existiu como modelo. Depois, por outro lado, junto com o Paulo Henrique, para começar como colunista de uma forma bem mais tímida, mas ainda com a possibilidade de continuar morando fora do Brasil, trabalhando como modelo. Você poderia morar... E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Se aqui der errado, pelo menos eu não saí da onde eu tô com um campo seguro. Então acabou sendo a minha escolha e foi a melhor coisa que eu fiz, porque o Paulo me deu a chance de trabalhar com moda dentro da televisão e de novo trazendo uma linguagem que ninguém tinha feito ainda. Então foi muito legal por isso. Você ia atrás da pauta? Eu tinha equipe junto comigo, só que a gente falava de moda, sobre tendência, mas de uma forma que qualquer pessoa... Acessível. Sim, a gente tornou a moda acessível, a linguagem da moda foi transformada para todo mundo através do quadro que a gente tinha. Se chamava Com Que Roupa Eu Vou. E você falou, gostou logo de cara? Falou, Gostei, foi muito legal. E eu pude trazer eu pude trazer os elementos que eu tinha como modelo. E a semana de moda, por exemplo, eu levei a equipe da Record para a semana de moda de Nova York. Eu comecei a carregar para todos os lugares e trazia isso. Só que depois de um ano, o Paulo olhou para mim e falou assim, menina, agora você precisa escolher. Se você quer fazer alguma coisa séria dentro da televisão, você não vai mais poder ficar nesse vai e vem. Primeiro porque você não vai fazer nem bem lá, nem bem cá. Se você quer desenvolver isso daqui, você vai ter que escolher. E aí foi a parte mais difícil. Foi em 2005, quando eu liguei para minha agência em Nova York. Eu tinha duas agências que eram muito fortes para mim, a de Nova York e a de Londres. E falei, olha, tô fechando meu apartamento aqui, tô indo de volta pro Brasil e não volto mais. Não, imagina, você não pode. Eu falei, se tiver trabalho grande, eu volto. Mas pontual. Não, eu vou investir na televisão. E foi assim que eu vim e meses Frio depois... na barriga. Pra caramba. E apanhei muito quando eu fui pra televisão. Apanhei de crítica, de tudo. E ainda pior foi quando o dia que a Record decidiu me tirar do Tudo a Ver, que eu tava completando um ano ali. E aí me colocaram para a oportunidade de fazer o Hoje em Dia. Quando a Eliana sai... Não, antes ainda antes do Tudo é Possível. Não, mas deixa eu entender, você era colunista, do programa Tudo a Ver, tá, 2004. Um ano. Ali nesse mesmo ano, eu fui ser repórter do Domingo Espetacular. Tá, do Domingo. Então foram as minhas duas escolas de televisão. Que o Paulo, tudo por conta do Paulo Henrique. Que fala assim, bom repórter, bom apresentador é aquele que vai pra rua conhecer o povo. Tem que ir pra rua. É uma experiência. Vai dar a cara pra bater. Tem que fazer isso. Vai ser curiosa. Vai perguntar, vai conversar. E aí, em 2005, o Hélio Vargas, que era o diretor artístico da época, trouxe o projeto Hoje em Dia, que era um pouco do Good Morning America, do Today Show, trouxe esse formato pro Brasil e montou o casting, que éramos eu, o Edu Guedes e, na época, o Marcelo Rezende. Seria o jornalista. Quem montou quem teve essa ideia desse trio? Hélio Vargas. Ele mesmo? Ele mesmo. Pensou em você? E aí eu lembro que eu cheguei no estúdio do Tudo a Ver, terminei o programa, o pessoal falou assim, amanhã você não vem mais. Eu falei, gente, tô desempregada. Me mandaram embora. O que eu fiz errado? O que eu fiz de errado? Porque eu aprontava muito. E o Paulo me dava a liberdade de aprontar. Imagina, um dia eu peguei e fiz um negócio de, sabe, dar susto nas pessoas. Sim. E como era ao vivo, então entrava, fazia as brincadeiras. E pronto. E eu acho que essa irreverência que acabou me levando pro programa da manhã. Com certeza. E aí nós começamos a fazer os pilotos do Hoje em Dia. Quando a Record falou, você vai fazer esse programa aqui, você agora vai ser a apresentadora. Me tremi toda, né? Mas eu falei, caraca, se a empresa acredita que eu posso fazer isso, então eu vou. Aí o Marcelo Rezende, semanas depois, fala, não é pra mim, tô indo embora, e foi embora pra Rede TV. Aí veio Rodolfo Gamberini. Fizemos a coletiva, piloto,
Na véspera da estreia, o cidadão resolve dar um truco na emissora pra pedir aumento de salário, foi embora. Nossa. E aí todo mundo começou, poxa, ninguém quer trabalhar do lado da loira. Ah, Ninguém quer trabalhar do lado dessa menina, porque ela não vai dar em nada. E apanhei muito. o pessoal achou que a galera não tava ficando, era por sua causa. Sim, Nossa, Ana. eu fui a culpada de tudo. Até o dia que a Record trouxe o Brito Júnior, tirou ele da Globo, trouxe E pra aí, lá. encaixou E aí perfeitamente. formamos o trio. É. Ana Hickman, Brito Júnior e Eduardo Guedes. E como que E era essa foi- divisão no começo? No começo, assim, eu falo que a gente teve de cara os três um lance, assim, acho que a gente apanhou tanto da imprensa, de todos, que ninguém acreditava que a gente estava indo para um É, porque eu horário só- da manhã, Porque eu só onde era lembro quando deu extremamente certo. feminino, onde Ana Maria Braga, Claudete Dominava, Troiano, é. todas elas dominavam, as rainhas, a Cátia Fonseca, todas eram as rainhas daquele momento. Sei. Como três pessoas totalmente diferentes poderiam dar certo? Não vai dar certo. Eu não lembro dessa fase do pessoal criticando, só lembro quando deu certo e todo mundo falava. Então no Quando a gente começo. bateu o primeiro lugar e bateu É, na Globo, né? exatamente. Isso eu falo porque foi um dia muito emblemático pra gente também. Eu falo que todas as nossas conquistas, todas as minhas conquistas ou as nossas conquistas, eu não esqueço de nenhuma delas. Tudo pra mim me marcou muito. O primeiro ano foi horrível, mas a gente foi indo e foi se descobrindo e a gente tinha era um programa Horrível por causa disso, de crítica, de Sim, aprender, de. de dar um ponto de Ibope, 2 pontos. Quando eu dava 2,5, a gente já vibrava. Comemorava. Quando deu 3, nossa senhora, era festa. Mas era um programa feito com muita verdade. E ao mesmo tempo, por 3 pessoas que não se conheciam, que se conheceram no ar, com personalidades diferentes, Total. cada um. E ninguém queria o espaço do outro. E um virava escada pro outro ao mesmo tempo. Então a gente se completou muito ali nessa. Era uma irmandade que se construiu muito incrível. E o fato da gente ter um roteiro, mas sempre quebrar o roteiro, a gente. Nossa, a pessoa não sabia ler TP, pra que eu vou ler TP? Não é? Pegava informação e se acertava. E aí, o primeiro O ano. TP nós tivemos rolando e você. TP rolando, né? Assim, o primeiro TP, ano. pra quem não sabe, fica na teleprompter- câmera. Ah, você tinha agora há pouco um aqui. Tiramos aqui. Quando faz Pô, que publicidade. sacanagem. tem um TP. Eu ia virar aqui e falar assim: vou mostrar, não mostrei nada. Não tem. Mas tem um TP aqui que fica na frente da câmera, parece Que que a vai pessoa tá passando olhando pra texto, câmera. que é o que o telejornal hoje, por exemplo, na bancada do jornalismo, hoje pela manhã a gente também usa muito isso, para você ler uma notícia e não dar uma informação errada, porque a gente tem uma responsabilidade muito Claro. grande ali, não só comercial, mas de informação. E eu não tinha essa desenvoltura com esse equipamento, então eu costumava ou decorar ou entender a pauta e ir embora. E nessa a gente se perdia, ia, voltava, brincava, derrubava as coisas. E a gente acabou transformando o nosso programa na extensão da nossa casa. E isso as pessoas começaram a se identificar. Com essa identificação, a gente foi aumentando ainda mais a nossa forma natural de ser. Exemplo, tinha dias que a gente realmente brigava no ar um com o outro. De não como concordar. Irmão, de não concordar, mas brigava como se fosse, por exemplo, pô, você é meu irmão, eu não quero fazer um negócio, Sei. não vou falar com você. Teve uma semana que eu passei a semana muda no programa. Eu falei, tô de birra de você, não vou falar. Tô de mal? Tô de mal com. E eu, de mal com o diretor. Cansava de pegar assim, brigava com o diretor, tirava e falava assim, não vou falar. Tirou assim. o ponto Ponto e ó. ele gritando, E ela as faz pessoas. isso. Não, nossa, até hoje. Outro dia eu tava conversando com o Edu e ele falou assim: Ana, como é que você fazia aquilo? Como é que não te mandaram embora? E aí eu trollava todo mundo, mas trollagem hoje seria considerada uma coisa levinha, nada mas eu dava susto, fazia as coisas desandarem, enfim. E os meninos depois começaram a ser recíprocos com isso Sei. também. Mas era Tinha divertido, porque era uma família. Sempre foi uma família. E assim ficamos durante muito tempo. Quanto tempo demorou pra vocês baterem a Globo? 1 ano e meio. E o que foi que aconteceu? Ai, não Que- me pergunta qual que era a pauta, eu só Não, sei não que a pauta, hora mas que a mudança, por a que que mudança, eu acho que foi exatamente isso, que a Se gente estava encaixarem? ali de ser verdadeiro. Eu lembro que a gente não ficava com o Ibope ligado com a gente, mas eu lembro que o diretor cantou no nosso ponto. Meu, batemos primeiro lugar! No ar mesmo a gente começou a gritar. Porque pensa em 3 pessoas que foram extremamente duramente criticadas. Bater a número 1 com as pessoas mais incríveis do outro lado, não é porque a gente queria ser melhor, é porque a gente sempre mirava, eu sou dessas, eu falo assim, eu sempre olho pra quem é o número 1, falo assim, eu quero chegar lá. Eu quero, aqui é quem eu olho com admiração, porque fez algo de diferente.
E a gente tem que levar na vida isso, não é querer o lugar, e sim olhar com admiração para fazer do seu jeito. E ter um reconhecimento, E né, esse pelo reconhecimento, trabalho. e a gente começou a quebrar paradigmas e características da televisão que sempre eram tudo muito certinho. Ah, não, porque Muito você tem que fazer. rígido. Não, você Você só pode fala aqui, fazer assim. corta pra aquela câmera. Não, a gente não tinha câmera, não tinha isso, não tinha aquilo. E a gente brincava e essa liberdade de poder falar com as pessoas e depois de perguntar como se eu tivesse na frente da televisão, falar o que eu, dona de casa, quero saber sobre aquele assunto ou sobre aquele tema difícil. A gente teve várias discussões sobre temas que até hoje ainda jornalísticos são pertinentes e que marcaram história no jornalismo brasileiro. E que também transformaram a forma de fazer o jornalismo, inclusive. Coisas que foram acontecendo não por nossa causa, mas por conta do contexto geral. Então, assim, foi muito legal e, ao mesmo tempo, foi uma escola maravilhosa.